Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Teremos hoje a ler o capítulo 15 e 16 de Gênesis, o Salmo 8 e Mateus, capítulo 8, ok? Vamos sem demora falar com Deus. Ó Senhor, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós te louvamos na manhã deste dia, Pai, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia para conosco. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, nos ajude a caminhar nos teus caminhos, seguir pelo caminho estreito, Senhor. Senhor, há tantas coisas que nos perturbam, que nos causam ansiedade, tantas coisas que nos afastam de Ti, da confiança irrestrita no Senhor. E por tudo isso, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos perdoe, inclusive. Tem misericórdia de nós, Pai. E, de modo especial, quero mencionar aqui a Poliana, sua saúde, alguém que eu não conheço, mas que o Senhor conhece, que a nossa querida irmã mencionou nos comentários. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a Poliana, livrando ela da sua mazela, da sua enfermidade, e, sobretudo, ó Deus, agindo no coração dela, produzindo nela a salvação e a transformação, ó Deus, necessária, Pai, da sua alma. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 15. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você virá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates,
a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgarreus e dos jebuseus. Bom, temos nesse primeiro capítulo, nesse início do capítulo 15, a aliança que Deus faz com Abrão. Deus promete a ele um filho, né? Não só um filho, mas uma descendência muito numerosa, e também promete a terra onde ele está. E como uma prova, uma evidência, um sinal de que Deus assumiria o compromisso de cumprir todas as suas promessas, ele pede que Abrão pegue alguns animais, corte pela metade, coloque eles um ao lado do outro, um na frente do outro, essas metades dos animais, e aí então o Senhor Deus se apresenta como se numa tocha fumegante, né, e passa por aqueles animais. Né? Parece estranho, mas essa era uma maneira de se firmar uma aliança, um compromisso, um pacto entre os homens, né, naquele período. Conta-se que os homens faziam esse tipo de coisa. Pegavam um animal, matava ele, colocava em duas partes separadas e ambos os homens que fizeram aquele acordo passavam por entre os animais como que um sinal desse acordo, e caso um destes homens quebrasse as suas promessas, ele estaria reconhecendo que ele seria digno de morte. Né? Então, ao passar por aquele sacrifício, ele estava assumindo completamente, ao custo da sua própria vida, o cumprimento daquela promessa. E Deus faz isso sozinho, quer dizer, ele passa na forma daquela tocha fumegante, né? Ele passa por entre os animais sozinho, sem Abrão, quer dizer, ele está assumindo completamente sobre si a responsabilidade de cumprir isso. É uma aliança que traz benefício a Abraão e aos seus descendentes, mas que somente Deus assume o compromisso disso, né? de cumprir perfeitamente todas essas palavras. E isso é a doutrina da aliança. Isso é basicamente o que nós entendemos por aliança de Deus, no sentido de que ele tem esse compromisso para com o seu povo de salvar de forma até incondicional, porque não depende em nada dos seus eleitos, não depende em nada do seu povo, depende exclusivamente de Deus. Né? Então, há muitos que vivem na luta por conseguir coisas da parte de Deus, não entendem que as bênçãos espirituais e a salvação já são dadas gratuitamente por Deus. Seguindo aqui, capítulo 16. Ora, terminamos. Apenas um breve comentário também aqui do final do capítulo 15. Deus antecipa toda a escravidão, toda a situação adversa que os descendentes de Abrão teriam. Né? Isso representa, em certa medida também, as adversidades que enfrenta o povo de Deus no tempo presente. Né? Nós vivemos um tempo de adversidade, de perseguição, de muitas lutas. A igreja sofre muitos ataques, né? Ataques por fora, ataques por dentro. Né? E mesmo assim, o Senhor Deus dá a garantia de um dia futuro em que Ele nos libertará de toda essa situação, né? E fará raiar um novo dia, a eternidade na sua presença. Né? Então, esperança para o povo de Deus. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão,
tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Bered. Temos um episódio trágico aqui na linhagem do povo de Deus, né? Deus havia dado uma promessa no capítulo anterior de que daria uma descendência a Abraão, que ele teria filhos. E, obviamente, com a sua esposa, né? Porque de outro modo não seria correto, não seria legítimo, né? E a esposa de Sara, perdão, a esposa de Abrão, a Sarai, ainda, ela quer antecipar as coisas e faz essa jogada aí, né? Entrega sua própria serva para ter um filho com seu marido. E, surpreendentemente ou não, Abrão aceita, né? Como eu já mencionei anteriormente, Abrão não é um homem já completo na sua formação, vamos dizer, cristã, né? Ah, muito longe disso, né? Abrão ele ainda é herdeiro aí de uma mentalidade, de um procedimento pagão, embora Deus tenha chamado, Deus tenha é, mudado o seu caminho, ele certamente ainda guarda resquícios de uma vida de idolatria, vivendo sob leis que não são as leis de Deus, né? Então ele desconfia, ele tem medo, ele vacila na fé. Foi assim quando ele mentiu a respeito da sua esposa no Egito, é assim agora quando ele aceita ter filho com Agar, também nesse momento, essa irresponsabilidade, né, dizendo que Sarai poderia fazer com a escrava dela o que quisesse, mandar embora, e foi o que ela fez, a humilhou, e com o consentimento de Abrão, isso também é terrível. Quer dizer, a Bíblia não esconde as falhas e os pecados dos seus servos, por maiores que sejam, né? O que fica evidente é que, apesar dos seus servos, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo gracioso, né? Bom, a mulher, ela tem um filho, ela foge e o anjo do Senhor vai até ela, fala sobre o filho que ela vai ter. Ixi, acho que eu subi demais aqui. Fala do filho que ela vai ter, promete que aquele filho vai ter projeção também, vai ser um povo forte, porém fala sobre ele, né? Que
que vai ser como um jumento selvagem, a mão dele será contra todos, todos serão contra ele, haverá muita inimizade e tudo mais, né? E, de fato, os ismaelitas, né, eles se tornam inimigos, né, de todo o povo de Israel e enfim, é uma descendência à parte, né, do povo de Deus, embora Deus abençoe, embora Deus torne numeroso esse povo, não é a partir dele que virá o Salvador, que virá o cumprimento final da promessa de Deus de mandar aquele descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, né? Bom, nascimento de Ismael, no finalzinho do capítulo 16, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Bom, vamos seguir agora para o Salmo 8. O Salmo 8 diz o seguinte: ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Vamos tomar uma água. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra. Perdão, vou começar de novo. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer os inimigos e um vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Este é um salmo belíssimo que fala sobre a excelência do ser humano criado por Deus, né? O título atribuído pela Sociedade Bíblica é A Glória Divina e a Dignidade do Filho do Homem. O ser humano, de fato, é muito precioso aos olhos de Deus e foi posto numa posição de grande relevância e dignidade perante toda a criação, né? Mas acima de tudo está o nome de Deus. Como é magnífico o nome do Senhor em toda a terra, né? E isso se manifesta em pequenas e grandes coisas, né? Pequenas coisas como aqui, né, da boca de pequeninos e crianças de peito surge força. Jesus vai usar esse versículo, né, quando crianças começam a louvar, né, a exaltar a Ele. Então, pequenas coisas como as crianças revelam o poder, a grandeza de Deus, mas também as coisas maravilhosas que vemos nos céus, né? Quando contemplo os céus. E veja que Davi não teve, não visualizou aquelas imagens desses imensos telescópios, sei lá como é que chama isso. Teve até um recente, ano passado, foram vistas as primeiras imagens daquele novo equipamento, imagens nítidas do universo, da nossa galáxia, enfim, coisas maravilhosas que Davi não teve oportunidade de visualizar, e a gente tem. A gente vê com esses equipamentos incríveis, né, que Deus deu ao homem capacidade de criar. A gente vê as obras das mãos de Deus que estão para além do que os nossos olhos podem ver. Quer dizer, se os nossos olhos físicos não captam a totalidade da realidade, para além né, do que está aqui perto da gente, quanto mais no que diz respeito às coisas espirituais, não é? As coisas maravilhosas que existem e que residem, né, nesse mundo espiritual, na presença de Deus.
Então, realmente, quando a gente contempla a obra da criação, a gente olha, volta os olhos e olha para o ser humano e fala, como é pequeno, não é nada, não é nada. O que é o ser humano diante de todo o universo, né? Recentemente eu estava ouvindo um filósofo brasileiro aí, um dos principais aí, comentando, né? O ser humano, nós temos a tendência de olhar para nós mesmos e ver grandeza, e ver dignidade, e ver, assim, como se nós fôssemos o, o ponto focal do universo, né? Na verdade, não, as coisas estão acontecendo por todo o universo e nós somos menos do que uma poeira perto de tudo, né? O, a Terra está girando rapidamente, a gente não percebe, mas ela está girando rapidamente ao redor do Sol. A nossa galáxia, por sua vez, está girando rapidamente ao redor de alguma outra coisa e tudo está girando rapidamente, quer dizer, um turbilhão de coisas e nós aqui queremos o quê? Que nós somos perto de tudo isso, né? Nós não somos nada. Apesar de não sermos nada perante essa magnitude imensa da criação, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, colocou o ser humano numa posição elevadíssima. O Senhor Deus visita o ser humano. O Senhor Deus se fez homem. É uma coisa incrível, não é? O que Deus faz. Uma coisa incrível. O que é o ser humano? Imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu domínio, nos deu capacidade de inteligência, de criação, e Ele quer que nós usemos tudo isso para a sua glória aqui na terra. Para que nós façamos o nome dEle conhecido, adorado, exaltado em toda a terra. É para isso que nós existimos. É nisso que essencialmente está o significado da nossa vida. Se nós, de alguma maneira, apontarmos para o nosso Criador como sendo Ele o grandioso, o dono, o maravilhoso Criador de todas as coisas. Seguindo agora para Mateus capítulo 8. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Uma cura maravilhosa, né? Voltando um pouquinho no que eu já devo ter comentado anteriormente, o ministério de Jesus se resume em atos e palavras, né? Palavras no sentido do ensino, da pregação, e atos no sentido de que ele se aproxima das pessoas, ele cura, ele vai ao encontro delas, traz alívio às suas dores e enfermidades. Do capítulo 5 ao 7 de Mateus, nós vemos um sermão, vamos dizer assim, um longo sermão de Jesus. O resumo do seu ensino, daquilo que ele pregava. E aí do capítulo 8, se não me engano, até o capítulo 9 ou 10, nós vamos ver agora uma série de curas. Quer dizer, sempre o ensino é acompanhado de prática, é acompanhado de evidências da autoridade de Jesus, né? Então, temos aqui a cura de um leproso. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa,
Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isso, e ele o faz. E ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Centurião, obviamente, não era um israelita. Centurião era um homem romano, um homem que trabalhava na guarda, né? Tinha como se fosse a polícia daquele tempo. E Jesus fala que não encontrou em Israel uma fé como essa. Quer dizer, uma expressão de tanta confiança assim não foi vista por Jesus até aquele momento em Israel. Aquele homem tinha autoridade sobre homens e o que ele dissesse para eles, eles iriam fazer. E aquele homem interpreta Jesus nessa posição de autoridade, né? Entende que Jesus tem autoridade e ele tem os seus subordinados. Certamente ele tem em mente aqui os anjos, né? Ou seja, Jesus pode enviar os seus anjos para curar o seu servo lá onde ele está. Jesus não precisa ir até lá, assim como ele, o centurião, não precisa ir até lá onde ele quer resolver algum problema. Ele manda os homens para lá. E aí Jesus se admira dessa fé e ele fala, em verdade digo que não, depois, né? Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, não é só os filhos de Israel, não são só vocês aqui com quem eu estou me relacionando, a quem eu estou ensinando, a quem eu estou curando, que serão salvos. Não, muita gente de todos os lugares do mundo, até brasileiros, se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus está dizendo isso. Mas os filhos do reino, entre aspas, do reino de Israel ali, muitos dos que aparentemente pertencem a Deus serão lançados fora. E ali haverá choro e ranger de dentes. E aí, finalmente, aquele homem é curado à distância. Cura à distância. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus tem poder para curar completamente qualquer pessoa de qualquer enfermidade, qualquer coisa. E na sua vinda, ele fez isso de um modo muito abundante, né? Fez muitas curas, inumeráveis curas e milagres, né? E tudo isso a gente precisa lembrar que são sinais do seu poder e daquilo que ele há de realizar finalmente. Então não significa que Jesus vai curar todas as enfermidades de todos os seus filhos nessa terra, não. Até porque ele não precisa fazer isso. Ele já deu sinais suficientes do seu poder, da sua autoridade, da sua glória, e basta nós apenas confiar naquilo que ele já fez, ele há de fazer novamente. Quer dizer, as dores e enfermidades que eventualmente nos afligem hoje terão um fim.
porque ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele já fez isso. Ah, mas eu ainda não experimento essa verdade de que ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Eu não experimento isso, eu tô sofrendo, eu estou com dor. Uma dor incessante, contínua, debilitante. Mas a promessa é: isso vai acabar. Porque Jesus na cruz tomou sobre si as nossas enfermidades. Creiamos nisso. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O discipulado requer uma disposição grande, né, de seguir Jesus aonde ele for e custe o que custar. E somos todos chamados a sermos discípulos de Jesus, né? Esse escriba falou para Jesus: Eu vou onde você for. Jesus falou: Não, se você acha que vai me seguir e vai ter um quarto quentinho para você dormir, uma cama fofinha para você deitar, não, não. Você não entendeu. Você não entendeu. O discipulado é doloroso. Até os animais têm seus locais para descansar. O Filho do Homem não. Eu não, disse Jesus. Então não venha me seguir esperando uma vida tranquila, não, tá? Aí o outro falou: Não, eu quero te seguir, Senhor, mas deixa eu primeiro resolver essa questão aqui. Meu pai tá velhinho, eu preciso cuidar dele, Senhor. Depois que ele morrer, aí eu vou seguir você. Onde você for, eu vou. Jesus fala: Não, não. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você vem e me siga. O amor que nós somos chamados a ter por Jesus é um amor acima e além do amor por outras pessoas, por mais queridas que nos sejam. Em outro momento, Jesus vai dizer: Olha, quem não ama a mim mais do que a seu pai, a sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, não é digno de mim. E hoje a gente poderia incluir, né? Pai, mãe, filho, filha, cachorro, gato, passarinho, papagaio, né? Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês estão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Musiquinha infantil que nos faz lembrar que se nós temos Jesus conosco no barco, na nossa vida, tudo vai muito bem. O temporal vai passar.
Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Pois vão. E eles saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram com insistência que se retirasse da terra deles. Uma reação estranha, né, a Jesus. Enquanto anteriormente aqui alguns queriam segui-lo, alguns, né, estavam desejosos de caminhar com ele, esses aqui expulsaram Jesus, né? Jesus curou esses endemoniados, permitiu que os demônios fossem para a manada de porcos, e no fim das contas o povo ali se revoltou contra Jesus. Ao invés de se admirar com a libertação espiritual daqueles homens, não. Eles olharam talvez ali para o prejuízo financeiro que tiveram com a manada todinha se precipitando abaixo no mar. Então eles expulsaram Jesus. Muito bem. Essa foi a leitura de hoje. Vamos fazer a nossa marcação. Chegamos aqui ao dia de janeiro, dia 10 de janeiro, concluindo então a nossa leitura de hoje, tá bom? Espero então que amanhã estejamos juntos novamente. Que Deus abençoe e um forte abraço.